Bom dia a todos. Hoje, quarta-feira, dia 20 de abril de 2022, estamos na oitava da Páscoa. Por oitava da Páscoa se compreende os 8 dias a partir daquele domingo, primeiro domingo da Páscoa. Ou seja, esses 8 dias são considerados como se fosse um único dia, aquele primeiro dia da semana em que o Senhor ressuscitou. O Evangelho é de São Lucas, no capítulo 24, versículo de 13 a 35. E eles o reconheceram ao partir o pão. Eu considero esse um dos textos mais bonitos dos evangelhos da Páscoa. Como eu disse ontem, aquele dia, aquele primeiro dia da semana foi longo e cheio de surpresas e boas surpresas, a começar lá pela madrugada, o encontro do ressuscitado com Madalena. E ao longo do dia, as demais aparições. Fim de tarde, 2 discípulos deixam Jerusalém e vão embora. Um deles, diz o texto, chamava-se Cleofas, estavam tristes, desolados. Agora não há mais o que esperar e também não há mais o que fazer por aqui em Jerusalém. É hora de voltar para casa e retomar a vida de alguma forma. Enquanto caminhavam para casa, um forasteiro os alcança pelo caminho e entra na conversa. E eles não reconheceram Jesus. Estavam tão desolados que não foram capazes de compreender que era o Senhor. Estavam como que cegos. Jesus então pergunta: o que vós estáis conversando pelo caminho? Falando de quem? Eles pararam e com o rosto triste, então Cleofas diz ao forasteiro: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses dias? E Jesus deu uma de desentendido e pergunta: o que foi? E eles continuaram dizendo: o que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel a partir de agora, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas estas coisas aconteceram e pronto. Falaram até de algumas mulheres do grupo que foram de manhã ao túmulo e encontraram o túmulo vazio. Essas mulheres disseram até que viram anjos, mas ninguém acreditou nelas, era coisa de mulheres. Pois bem, diz eles ainda a Jesus: alguns dos nossos também foram lá e viram o que as mulheres disseram. De fato, o túmulo estava vazio, mas eles não viram ninguém. Jesus então toma a palavra: como vocês são lentos e sem inteligência para crer no que os profetas falaram dele. Jesus fala até sobre a sua trajetória, passando por Moisés e os profetas. Fala também o que as escrituras diziam e falavam sobre ele. O sofrimento, a paixão, a morte, tudo isto para que depois ele pudesse entrar em sua glória. Chegaram em Emaús, o povoado onde moravam aqueles dois. Jesus fez de conta que ia mais adiante. E eles então convidaram para ficar com eles aquela noite, dizendo que já era tarde, era perigoso o caminho. Alguma coisa já está acontecendo aqui. Eles se entusiasmaram tanto com aquela conversa, com aquele forasteiro, que pediram até para que ele ficasse com eles. Ninguém convida um estranho para passar a noite em sua casa. Jesus então aceitou. Entrou com eles, sentou-se à mesa para o jantar. Pegou o pão, abençoou, partiu e distribuiu entre eles. Naquele momento, os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus ao partir o pão. Mas Jesus sumiu da frente deles. Então um deles disse ao outro, um disse ao outro: não ardia nosso coração quando ele falava conosco pelo caminho, explicando as Escrituras? E eles o reconheceram no partir do pão. Voltaram para Jerusalém e contaram para os outros o que tinha acontecido com eles e como reconhecer o Senhor no momento em que partiu o pão.
Irmãos e irmãs, esse é o nosso tempo. Deixemos também nos alcançar pelo caminho da nossa vida. Deixemos que o Senhor nos alcance no caminho da nossa vida. Será que o nosso coração também arde quando ouvimos falar das Escrituras? Temos ainda uma outra oportunidade: reconhecer o Senhor no partir do pão, ou seja, na mesa do sacrifício eucarístico. E depois, levar o Senhor ressuscitado aos irmãos, aqueles que mais precisam. Isso é Páscoa, meu irmão. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre todos vós, permaneça sempre. Amém. Tenha todos bom dia, fique com Deus.